Oi, meninas, tudo bem? Boa tarde a todas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que já foi pedido para nós nos bons tempos em que tínhamos reuniões presenciais. Hoje nós vamos falar de tutores. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês e nós vamos acompanhar estes slides. Vamos ver aqui. Ok, então, ok, vamos falar sobre tutores. O que são os tutores? Tutores são todos os tipos de suporte que a gente utiliza para sustentar ou apoiar uma planta, em várias situações. Então, as principais funções dos tutores são manter uma planta que a gente acabou de comprar, uma muda nova, manter ela numa posição correta durante o crescimento todo. Então, uma frutífera, ou às vezes uma pequena árvore no nosso jardim, a gente vai plantar, vai tutorar e vai deixar até ela se estabelecer, ficar uma planta adulta, fixar bem o caule, e aí só depois disso que nós vamos tirar o tutor. Outra possibilidade é quando a gente só vai transplantar uma planta e ela só precisa reenraizar no local, e aí em seguida a gente já tira o tutor. E para conduzir uma planta durante a vida toda dela, as trepadeiras, principalmente alguns arbustos. Então vamos ver aqui. Quando a gente vai manter a planta na posição correta, para ela crescer e se desenvolver adequadamente, a gente usa um tutor grandão, assim. Estão vendo aqui, ó? Ele vai ter o diâmetro 2 a 3 vezes o diâmetro da planta. Então, tá vendo? Ó, esse diâmetro aqui, 2 a 3 vezes o diâmetro da planta. O comprimento dele vai ter 2, 3 metros, mas vai ficar enfiado na terra 1 metro, pelo menos. Vai permanecer até que essa planta adquira a condição adulta dela. Então, vai, às vezes, 1 ano, às vezes um pouco mais. Esse tutor, então, tem que ser de um material que dure esse tempo todo. E os amarrilhos, tá? Eles vão ser trocados à medida que a planta vai se desenvolvendo. Quando é só para sustentar uma planta que a gente fez um transplante, então vejam, isso aqui é numa praça, estão vendo o tratorzinho lá atrás? Ó, essas plantas foram recém-transplantadas, são plantas adultas que estão sendo colocadas nesse local. Então, ó, tem esses tutores aqui para manter ela em pé até que ela consiga se enraizar adequadamente, tá? Depois que está firminha a planta, dá para retirar esses tutores. E nós vamos ver em uma outra situação que às vezes eles precisam ficar, não exatamente desse jeito, mas às vezes precisam ficar, e nós vamos falar depois sobre isso. Esses tutores, eles podem ser enfiados só um pouco ou nem enfiados na terra, e vão ficar aqui mais ou menos uns 2, 3, 4 meses, até que a planta fique, se estabeleça e não tenha perigo dela ficar balançando e as raízes ficarem afetadas. Então, o tutor vai segurar a planta para ela não tombar e para não mexer as raízes até que elas fiquem fixas, ok? E, de vez em quando, a gente coloca para a vida inteira da planta, tá? Então, são as trepadeiras, alguns arbustos, que a gente faz o tutor para que elas vivam em cima desses tutores, tá? Então, geralmente são suportes mais bem elaborados, né? Mas pode ser uma tela ou grades mais complexas e tal. Permanece o tempo todo de vida da planta e usa-se para arbustos, alguns arbustos, que nós vamos ver depois algumas descrições, trepadeiras ou para plantas com o caule muito, muito sensível, muito delicado, então às vezes a gente utiliza o tutor também, tá? Vamos ver aqui. Quando é que a gente usa, então? Em locais com muito vento, a gente sempre deve tutorar as plantas até que elas estejam bem firmes. Vocês devem ver na praia ou em lugares onde tem um vento muito predominante, as plantas, especialmente as árvores, elas costumam ficar assim, né? Elas tombam para o lado que sopra o vento, ou
que o vento sopra sobre elas. Então, a gente faz o tutor para evitar que elas fiquem assim, tortinhas, tá? Locais com solo muito arenoso, convém tutorar plantas maiores, para evitar que elas tombem, mesmo que não tenha muito vento. Mas como o solo é muito frouxo, aí pode se ressentir. Então, algumas plantas a gente mantém tutorada para não ter perigo de cair quando o solo é muito arenoso. As plantas de caule muito finos, como a gente já comentou, e proteção contra animais ou pessoas. E também usos estéticos. Bom, isso aqui, ó, é um tipo de tutoramento, pode ser um só tutor grande, ou um menor, ou às vezes até 2 tutores. Isso aqui mantém a planta firme, especialmente quando tem vento, ou quando você planta, tem cachorro, tem vaca, ou enfim, está plantado na rua, assim você consegue manter a planta bem firme. Estão vendo que está enterrada a estaca aqui para baixo. Aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas estão vendo uma tela, um arame, uma armação com uma tela, aqui, e os pezinhos aqui na terra. Essas daqui, ó, também tem, estão vendo aqui? E aqui também, ó, e aqui tem mais outro. Então, ó, são plantas herbáceas, isso aqui é lá no Jardim da Regina. Já é um pouco antiga essa foto, mas, enfim, ilustra o que a gente precisa entender. São plantas herbáceas, que às vezes crescem muito, ficam muito altas. Se a gente não escora elas, elas podem cair. E aí a gente pode perder um pouco a beleza do conjunto, como nesse caso aqui. A foto está um pouco apagada, mas vocês estão vendo que é o mesmo lugar, a exuberância das plantas. Se a gente deixa todas elas soltas, elas podem começar a cair umas sobre as outras. E aí não dá esse efeito do jardim em pezinho. Então, por isso a gente pode usar esse tipo de armação com uma tela, é tela de alambrado, não é tela de galinheiro, porque a de galinheiro, o gomo da tela é muito fino, então é um gomo razoável que dê para passar as plantas pelo meio e depois elas ficam escoradinhas, né? Então, quando o jardim se estabelece, ele fica desse jeito. E aí vão ficar a vida toda da planta, embora essas plantas, a maioria delas aqui, sejam anuais, acabou o tempo delas, você vai tirar. Se for outro tipo de planta com o mesmo crescimento, você pode deixar aqueles tutores, senão você tira, tá? Aqui é para proteção das plantas, tá vendo? Então, aqui, ó, tem uma proteção externa e a própria planta tem um tutor, que aqui tá bem, ó, mostrando bem o detalhe. Todo ele recoberto. Por quê? Para não ter perigo de passar, isso aqui é num lugar público, né, numa praça, passar um cachorro, um gato, ou em alguns lugares, por exemplo, na Europa tem esquilo, eles podem roer a planta. Então, com esse tipo de proteção, além de ser um tutor, ele ainda faz uma proteção para que não aconteça nada com a planta até ela ficar bem estabelecida. E aqui é a mesma coisa, ó. São dois tutores. Isso aqui é na rua, vocês estão vendo lá um posto e tal. Então, é numa rua, numa calçada. Aí, desse jeito, você consegue manter bem firme a planta. Ninguém vai passar, empurrar e bater e tirar, porque é difícil para tirar com esses tutores. Então, fica fácil de você manter e proteger as plantas contra o ataque de outros vândalos e etc. Tá? Deixa eu terminar, só apagar aqui o meu telefone, porque senão fica incomodando a gente. Tá? Aqui também, ó, tanto tem o tutor, e aqui tem o tutor, e isso aqui vai fazer a proteção, essa estrutura aqui vai fazer a proteção da árvore. Estão vendo aqui, ó? Vai fazer a proteção dessa árvore contra animais, por exemplo.
Mas esta proteção pode justamente servir de tutor para uma outra plantinha que possa subir aqui. Nesse caso específico, é lá na Dona Regina também, e essa árvore, ela morreu. E aí ela fez isso aqui para subir com jasmim dos poetas, na época. Agora não sei mais se tem isso aí, acho que já não tem mais. Mas na época ela fez assim, ela colocou jasmim dos poetas aqui. Nesse caso aqui, ó, se a planta está viva, vamos dizer que é uma planta que perde as folhas no inverno, você pode pôr uma trepadeira mais mansa, que floresça, por exemplo, ou que esteja viçosa no período em que a árvore não está tão bonita. Então, você fez o tutoramento, fez a proteção e faz um efeito decorativo no momento em que esta árvore não está tão bonita, tá? Que geralmente é quando a gente tem, ou em lugares públicos, ou, por exemplo, em chácara. Em chácara se coloca esse tipo de armadura, vamos dizer assim, em volta da planta, para evitar que animais maiores cheguem, esbarrem e derrubem ou comam a sua planta, tá? E aqui, ó, um efeito estético, por exemplo, para tampar dutos de calha, tá? É uma estrutura, por exemplo, de metal que você encaixa em cima do seu duto de calha e coloca uma planta. Então, pode ser simples assim, ou mais bem elaborado. Coloca uma plantinha aqui, não vai atrapalhar a tua calha em nada e vai ficar bonito e serve de apoio e um ponto focal do lado da sua casa, tá bom? Bom, como é que a gente faz para fixar a planta no tutor? Geralmente a fixação é feita em 8. Nós já vamos ver a figura disso, vocês vão entender. O material de preferência deve ser firme, mas flexível, para não estrangular a planta, tá? Mas existem materiais próprios para a gente fazer a fixação, que são mais rígidos. Aí, nesse caso, a gente deixa um pequeno espaço entre não põe ele apertado na planta, para não ter perigo de machucar. Então, vamos ver aqui. Em 8. Isso aqui é uma estrutura já de plástico, tá? Ela abre aqui, e aí a planta numa perna do 8, o tutor na outra perna do 8. Aqui não faz mal se balançar, mas o ideal é que fique bem firme. E aqui, quanto menos balançar, melhor, mas não pode apertar demais, porque senão machuca a planta. E aí você pode perder a planta por causa da fixação do tutor. Então, ó, quando a gente vai fazer o plantio, tá aqui. Tem a muda, vai pôr no bercinho. Antes de tudo, já vai ter posto o tutor, vai pôr o amarrio em 8. Tá aqui, ó. Tutor, planta. Quanto mais justo ficar sem apertar, melhor. No tutor, a mesma coisa, tá? De preferência, bem firme no tutor e suavemente fixado na planta, ok? Tá aqui, ó. Isso aqui também é um 8, embora não seja um 8 assim, tá vendo? Ó, ele tá cruzando lá atrás, ele vem aqui, desce lá. Isso aqui também que é um 8. E aí, a outra perna aqui. É um tipo uma ráfia, talvez, tá? Ou, eventualmente, isso aqui pode ser até um pedaço de uma planta que seja flexível. Geralmente, fórmio, dá para fazer isso aqui. Você lasca as folhas do fórmio e ele faz essa tira. E aí você amarra, ele não aperta a planta, tá firme no tutor. Opa! Tá firme lá no tutor, mas não tá apertando a planta. Nesse caso aqui, acho que é um tomateiro. É um tomateiro, tá bom? Bom, cuidado para não estrangular a planta com esses amarrilhos e todos os tutores devem ser colocados antes de plantar. Antes de você completar o plantio, você já tem o tutor no lugar. Por quê? Porque quando você vai colocar o tutor, se a planta já está lá, você pode machucar as raízes, a não ser que você esteja trocando um tutor de uma planta perene, que o tutor ficou ruim e ela precisa ser mantida ainda tutorada há algum tempo, aí você, a hora que for colocar o tutor, vai colocar com muito cuidado para não danificar as raízes. E quanto ao amarrilho, ó,
Isso aqui é o que a gente não pode deixar acontecer nunca. Primeiro, esse tutor está tempo demais aqui, porque já deu tempo dela encobrir todo o amarrilho. Embora isso aqui seja uma ráfia, ainda assim ele não arrebentou. E o que acontece? Se fizer a volta inteira, ele estrangula a planta e você pode matar a planta. Então, isso aqui não pode acontecer de jeito nenhum. Vai tutorar, vai amarrar e vai acompanhar. Começou a ficar justo, tem que trocar o amarrilho, para não acontecer esse tipo de coisa, tá bom? Nesse caso aqui, vamos dizer que essa planta precisasse ficar com o tutor mais tempo, mas de qualquer maneira, o amarrilho, o tutor tá ok, mas o amarrilho tem que ser trocado, ok? Entendido? Bom, quando é que a gente usa os tutores para plantas que vão permanecer a vida inteira tutoradas, tá? Nós temos, por exemplo, arbustos escandentes. São arbustos, são plantas que têm um caule lenhoso, mas com ramificações desde a base do caule. E podem ser conduzidos como trepadeira. Então, com amarrilhos e podas, a gente faz uma poda rente ao solo dos ramos mais fracos, deixa 3 a 4 mais vigorosos e vai tutorando a planta com os amarrilhos, sempre em forma de 8, apoiada em treliças, pilares ou colunas, tá? Então, vejam aqui, temos Bela Emília, por exemplo, alguns exemplos, né? Temos as roseiras trepadeiras, alamandas, viuvinha, a pétrea, buganville e jasmim da Índia. Então, são arbustos que podem ser conduzidos como trepadeira. Tá? Vamos ver o próximo. Trepadeiras volúveis. Então, plantas que, quando são volúveis, tá? Quando os ramos tocam em um obstáculo, eles automaticamente se enrolam, tá? E sobem em espiral. Geralmente, a fixação acontece em suportes estreitos, com fios de arame, tubos de plástico ou de metal. Quando atingem o teto do suporte e não tem mais para onde subir, ficam com seus ramos pendentes. Okay? Vamos ver aqui. Temos, por exemplo, lágrima de Cristo, sapatinho de judia, tumberja azul, jasmim de Madagascar, dipladênia e a glicínia. Então, essas plantas aqui, a gente vai conduzindo, elas vão se enrolando naturalmente, e aqui tem um aspecto interessante que no hemisfério sul, elas se enrolam para um lado, no hemisfério norte, elas se enrolam para o lado contrário. Se eu não estou enganada, aqui no hemisfério sul, elas se enrolam no sentido horário e no hemisfério norte no anti-horário. Mas, enfim, o que é importante? Você veja a sua planta para que lado que ela está enrolando. Porque se você tentar enrolar ela para o lado contrário, você pode acabar matando a sua planta, tá? Então, observe como é que ela está se enrolando, faz as fixações que forem necessárias e nunca enrola ela para o lado contrário. Então, se ela está enrolando no sentido horário, mantenha sempre no sentido horário. Não tente desenrolar e enrolar para o outro lado, porque você pode, inclusive, matar a planta, ok? Bom, o que mais? Temos as trepadeiras sarmentosas, são as que apresentam órgão de fixação natural. Então, elas se fixam por gavinhas ou raízes adventícias e se penduram e se grudam nos lugares, tá? Então, nós temos quem? Temos, por exemplo, cipó de São João, amor agarradinho, era e a unha de gato, tá? Especialmente a unha de gato tem que tomar muito cuidado, porque ela gruda e se a parede não tá, o reboco da parede não é muito firme e ela começa a subir demais, ela pode cair inteira. Tem que manter a poda. Ela forma galhos bem grossos quando ela é bem velha. Então tem que tomar cuidado. De preferência, essas que têm as raízes que grudam, quando você vai instalar numa parede, quanto menos acabamento tiver a parede, melhor. Porque ela gruda melhor e se fixa melhor. E evita a pintura também.
Se a parede puder não estar pintada, é melhor. Mas são plantas que eventualmente podem estragar a sua parede. Então, pense muito bem antes de colocar plantas como a unha de gato, que podem grudar e detonar a parede, o reboco e cair. E trazer junto o reboco inteiro, e o volume é grande, então tem que tomar muito cuidado, ok? E aí nós temos as trepadeiras tipo cipó, que possuem caules rijos e longos, precisam ser amarrados, né, mantidos presos, e às vezes eles ficam arqueados com o próprio peso, com flores e tal, a gente faz podas e faz o tutor que possa comportar esse volume e esse peso todo, tá? Então, quem que a gente tem? Por exemplo, jasmim dos poetas, a flor de cera, que não é tão vigorosa, mas precisa ser educada e levada para os lugares onde a gente precisa, congeia, 7 léguas e a trombeta chinesa. As 7 léguas a gente tem que tomar cuidado, porque ela é 7 léguas mesmo, ela caminha, 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 quando você vê ela tomou conta de tudo. Então, a poda dela é bastante importante e o suporte tem que ser bem resistente, tá bom? Bom, agora vou colocar aqui para vocês algumas fotos para vocês se inspirarem, tá? Isso aqui é uma coisa muito linda, uma glicínia, tá? Numa praça, fazendo um arco maravilhoso. Tá? Mas tem outras coisas muito lindas que eu andei vendo aqui na internet e vou colocar aqui para vocês. Tá? Eu vou compartilhar aqui uma outra tela. Tá? Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo estar aqui. Para vocês começarem a ver uma coisa muito linda por aqui. Ó. Vamos ver se vai aparecer. Vamos ver, minha internet está meio devagar. Então, ó, eu entrei no Pinterest e encontrei essa moça aqui que chama Norma Dumont. Vejam os modelitos que ela tem, os pins que ela tem. Então, tem coisas muito, 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 muito lindas, muito simples, muito práticas. Tá? Ó, vejam isso daqui, ó, tem até umas garrafinhas de vinho, tá? É numa adega e pode conduzir a planta vindo por lá, tá? Então, se vocês entrarem no Pinterest, vocês vão encontrar coisas muito lindas. Ó, vejam essa janela aqui, ó, coisa mais lindinha, né? Então, se inspirem. Olhem isso aqui para quem tem área no campo. Vamos abrir ele aqui, vamos ver se vai dar certo. Tá? É feito de galhos meio retorcidos, não dá para fazer um arco maravilhoso, depois você põe uma planta linda aqui em cima, vai ficar muito lindo, tá? E aí temos mais algumas, vamos compartilhar de volta. Aqui. Outras coisas que eu encontrei. Então vejam isso, deve ser tipo um cipó feito essa espiral. Achei isso muito lindo, muito assim, natural para as plantas subirem por aqui. Ó, isso aqui, tomado com uma planta, deve ficar muito lindo. Veja essa aqui, formato de folha. Então, pode ser um tronco, pode ser até uma árvore seca, por exemplo, que você faz um formato, pode ser de folha, ou enfim, alguma coisa que você ache simpática e agradável, você pode aproveitar. Quero ver o que mais aqui. Opa! Aqui. Isso aqui, ó, são fios de arame, ou fios de ráfia, ou um fio bem resistente. Você pode fazer uma cortina aqui, ó, por exemplo, na frente de uma janela, ou fazer no muro. Então, são fios que ficam pendurados numa estrutura outra, e as plantas vão subir por aqui. Tá? Treliças, várias. E isso aqui, ó, é um detalhe de como é que você faz a fixação dessa tela, dessa malha, né? E aqui uma treliça simples, você vai
conduzindo a planta, vai enroscando a roseira, por exemplo, e vai fixando ela, se for necessário, com algum amarrilho. Isso aqui para horta e mesmo para jardim eu achei muito interessante. Vejam essa estrutura aqui, que coisa mais linda. A própria estrutura é muito bonita, o tutor é lindo. E aqui no caso é a horta, que isso aqui são abóboras, algum tipo de abobrinha, que ela vai subir em cada uma desses braços, tá? E ele fica bem apoiadinho aqui, então ele dá bastante sustentação. Imagine isso aqui com, sei lá, um jasmim dos poetas, alguma coisa assim. Pense a roseira, fica muito lindo. E esse aqui, por exemplo, é para tomate, ó, é bem simples. Essas estruturas aqui, a gente pode usar até aqueles bastidores de bordado, né, que são aqueles aros que a gente encaixa um no outro para bordar. Ó, dependendo do tamanho da tua planta, dá até para usar aquilo lá, amarra direitinho, fixa, e aí a planta vai crescer aqui por dentro e vai se debruçar, e se for anual ou for na horta ou qualquer coisa assim, você vai ter o suporte que você precisa para a planta, tá? Aqui são telas, tá? Jeitos de você usar uma tela mais larga. Esse esquema aqui é aquele lá do começo que eu mostrei para vocês, para plantas de ramos mais fininhos. Então, tanto pode ser aquela tela com aquela armação em volta, como pode ser desse jeito aqui, né? Então, tem uma tela quadriculada ou retangular, você instala no lugar onde você vai colocar as suas plantas, e aqui está apoiada para as plantas se apoiarem em cima, tá? Aqui também são abóboras, e aqui tem jeito de ser tomate. Outras estruturas simples, fáceis de fazer. Essa daqui é muito bonita, bem rústica. Para colocar, por exemplo, amoras, essas amorinhas que caem, de repente a gente pode pôr numa estrutura dessa, fica muito agradável, simpática, e fica fácil da gente colher. Porque essas estruturas, principalmente nas trepadeiras frutíferas, ela facilita a colheita, né? Simplifica, porque geralmente essas trepadeiras têm muito espinho, elas estando assim contidas, as frutas ficam penduradas e ficam mais fáceis da gente colher. Aqui também, ó, vocês vejam, é só um pallet. Pallet a gente acha por aí aos montes. Então, você pode colocar o pallet que vai fazer o tutor para sua horta, para sua planta. Você vai fazer um talude que você quer uma planta mais altinha um pouco, ou dá até para fazer um murinho e tampar um caminho ou definir um caminho, dá para fazer com o próprio pallet, tá? E esse aqui é um caixote, que você pode fazer um caixote de horta, ou pode ser no seu jardim, que você coloca essa armação vai pôr a planta aqui e ela vai se pendurar nisso aqui, nessa armação toda que a gente fez. E essa armação você pode fazer em diversos modelos de fixadores, né? De telas, você pode fazer diferente, que inclusive vai ser ornamental à própria estrutura, tá? Ó, aqui, acompanhando um muro para tampar, que nem é tão feio assim, né? Mas pense em colocar isso aqui fica florido, fica bonito, e acompanhou o desenho que tem aqui dessa abertura. Então, fez o trançado. Aqui retinha, normal, como a gente já conhece bem. Isso aqui é uma grade, ó, que pode ser uma grade que vocês encontram em algum lugar por aí. Um simpático aqui, ó, e aí a planta se pendura e você tem um efeito decorativo não só da planta, como do próprio tutor. Isso aqui, ó, é uma tela como se fosse essas telas de proteção de varanda, né? É uma tela molinha, né? E você pode pôr até na calçada. Então, você tem um vaso que você queira,
Aqui é só um saco plástico com plantas. Isso aqui poderia ser usado, por exemplo, para ervilha de cheiro, ou ervilha mesmo, dá para pendurar desse jeito, que elas precisam de tutor, e aí vocês vão colher as vagens por aqui, vai ficar muito lindo. E muda isso aqui tudo para o lugar onde vocês quiserem. Acabou a planta, você pode tirar isso tudo, desmonta e leva embora. Aqui é a gloriosa, uma trepadeira de bulbo, quer dizer, é um bulbo, não é um bulbo, eu acho que é um bulbo. Enfim, é uma substância, é uma estrutura subterrânea que emite a parte aérea, floresce, linda, depois morre tudo e depois você não acha onde é que ela está mais, dali a pouco ela floresce de novo, aí você encontra. Quando ela está com a parte aérea disponível para a gente pode tutorar ela numa tela. E aqui também essa outra pendente, dá para tutorar, para ela não ficar solta para qualquer lugar. A gente mantém, ela veio lá de cima, acompanhando a tela para ficar pendente aqui. E essa aqui é uma estrutura maior, para áreas públicas, ou mesmo se você quiser no seu jardim, mas vocês estão vendo que aqui, ó, ela tem alguns fios. Então, esse suporte maior mantém os fios por onde vão subir as plantas. Tá? Aqui para vasos, né? Então, estruturas que a gente pode montar nos vasos que a gente já tenha. Aqui vai ter uma outra foto com um detalhe melhor sobre para esse tipo de tutor aqui. E aqui uma trelicinha simples de bambu. Então, tá aqui aquela que eu falei, ó. É uma haste, pode ser um pedaço de madeira, qualquer coisa assim. Você envolve com uma tela, geralmente plástica, enche isso daqui com esfagno, musgo, fibra de coco. Por quê? Porque daí a planta, jiboia e essas outras filodendros, etc., eles vão grudando nesse suporte com suas próprias raízes, eles têm como se apoiar, se fixar e sobrevivem muito bem. E aqui vai vir depois uma sequência com rodas de bicicleta. Achei isso inusitado, muito simpático. Então, nesse caso aqui, é uma escultura que pode vir a ser uma divisória ou mesmo um tutor. Se você puser alguma outra plantinha aqui que vá subir, ela vai servir de tutor. Mas vejam essas outras, coisa mais linda. Isso aqui é um aro de roda de bicicleta. Então, tem um aro lá em cima, um aro aqui embaixo, você põe os fios, põe a planta aqui dentro e ela vai subir em cima desse tutor. Aqui, ó, vejam, as rodas da bicicleta. Num poste, ponha quantas você quiser, tamanhos diferentes, e vai subir com a sua planta. Vejam isso aqui, se não é uma coisa assim doce. Casinha de passarinho, uma rodinha de bicicleta e uma plantinha linda em volta. Deve ser uma hipomeia isso daqui. Vejam isso aqui. Tanto elas estão decorando, como podem ser suporte para alguma coisa. E olhem isso, aqui tem uma arvoreta, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, os galhos? Estão vendo aqui? Isso aqui pode ser, por exemplo, uma macieira. Imaginem, vocês têm uma área que não é tão grande, vocês querem um pé de maçã, vocês podem ter uma macieira assim, ó. Tá aqui, toda apoiada em aros de bicicleta. E aqui pode ser aro de bicicleta, mas pode ser uma roda velha de carroça. Outra coisa que dá para usar, cadeira velha de palha. Enfim, as coisas mais incríveis vocês podem encontrar e fazer um suporte para alguma planta para vocês. Aqui são os links que eu consultei, todas essas fotos e esses outros assuntos, e aqui também mais um pouco. E de apresentação de slide é isso. Na sequência, eu vou colocar 2 pequenos vídeos que vão dar algumas informações sobre os tutores e como montar um tutor. Eu achei
são vídeos não muito longos, e eu acho que vale a pena para a gente conhecer algumas informações e tá bem explicadinho, a moça explica bem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem mais um pouquinho que já colocamos para vocês os links dos outros 2 videozinhos que eu vou passar para vocês, tá bom? Beijo e até a próxima.